Meus irmãos, abra sua Bíblia comigo, Gênesis capítulo 48. Nós terminamos no mês passado, no mês de setembro, falando sobre a série de discipulados. E hoje o assunto será sobre Deus. Aleluia. Amém? Gênesis 48. Vamos ler alguns versículos. Vamos ler o versículo 3 e 4. Depois vamos pular para o 15 e 16. Depois vamos ler o 20 e 21, para não ler o texto todo, para a gente ganhar tempo, em nome de Jesus. Os irmãos encontraram Gênesis 48, está aqui também a tela, olha. Versículo 3 e 4, diz assim, meus irmãos. Disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E me disse: eis que te farei fecundo, e te multiplicarei, e te tornarei multidão de povos. E a tua descendência darei esta terra em possessão perpétua. Vai agora para o versículo 15. Vamos ler o 15 e o 16. Diz assim: e abençoou a José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes rapazes. Seja neles chamado o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Versículo 20, meu irmão. Versículo 20 e 21. Assim os abençoou naquele dia, declarando: por vós Israel abençoará, dizendo: Deus te faça como a Efraim e como a Manassés. E pôs o nome de Efraim adiante do de Manassés. Depois disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará voltar à terra dos vossos pais. Amém? Feche os teus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai, fala conosco nessa manhã através da sua palavra. Espírito Santo, ministra aos nossos corações, domina as nossas mentes nessa manhã e leva cativo todo pensamento à obediência de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós repreendemos todo mal, toda obra contrária, toda oposição à ministração da tua palavra, toda incredulidade, toda preocupação, todo sofisma, todo marasmo, nós cancelamos e repreendemos agora, na autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré, e oramos, Pai, que no abrir e fechar dos meus lábios, o Senhor, o teu Santo Espírito, venha falar a cada coração. Fala conosco nessa manhã, Senhor. Nós precisamos ouvir a sua voz, e nós te agradecemos e nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Posso ouvir um graças a Deus? Graças a Deus. Vira para o irmão que está ao seu lado e fala: meu irmão, Deus vai falar contigo. Glória a Deus. Queridos, eu quero falar nessa manhã, o tema da mensagem é os atributos de Deus. Pastor, o que são atributos? Né? Atributos são características. Deus tem características. E são características de Deus, tudo isso que Jacó compartilhou com os seus filhos, momento antes dele morrer, momento antes dele passar para o Senhor. Ele reúne seus filhos, seus netos, especificamente Efraim e Manassés, e ele faz uma reunião com todos esses filhos, e quando ele se reúne neste local, em seguida ele chama cada um deles e fala o nome deles e da característica de cada nome dos seus filhos. E Jacó, interessante que ele tinha uma bênção para cada filho. Antes de morrer, Jacó ele fala o nome do filho, fala a característica de forma profética do nome daquele filho, e Jacó abençoa cada filho antes de morrer, diferente do seu pai. O seu pai Isaque, ele só tinha uma bênção para Esaú. Jacó teve que se passar por Esaú para receber a bênção do pai. Porém,
Jacó, para não cometer a mesma coisa que Isaac havia feito com ele teve uma bênção para cada filho. Ele abençoou todos os seus filhos. E ele colocou os filhos reunidos na sala. E quando Jacó reúne todos eles ali, Jacó não reúne ali naquele momento só 12 filhos. Jacó, ele não estava falando só para os seus 12 filhos que estavam reunidos. Ele estava falando para a sua família. Ele não estava ali falando somente para a sua família. Não eram somente os 12 filhos de Jacó, eram 12 tribos. Aleluia. Jacó não estava ali naquele momento chamando os 12 filhos, que não eram só a sua família, e que não eram só 12 tribos. Jacó estava falando para uma nação. Amém. É verdade. Jacó não estava ali falando só para uma nação chamada Israel. Jacó estava falando para as suas próximas descendências. Jacó não falou só para as próximas descendências dos seus filhos que estavam ali, das 12 tribos da nação de Israel. Jacó estava falando para os profetas que viriam através dos filhos deles, que estavam reunidos naquela sala e que estavam debaixo daquela bênção que Jacó estava liberando para os seus filhos. Jacó não estava falando só para os seus 12 filhos, ou para as 12 tribos, ou para a nação de Israel, ou para os profetas. Jacó estava falando para os futuros reis de Israel, que viriam dos seus filhos, Aleluia. sobre a nação de Israel. Jacó não estava falando só para os seus 12 filhos, para as 12 tribos, para a nação de Israel, para os profetas e para os reis. Jacó estava falando já para Jesus, que viria do seu filho Judá, que estava naquela sala. Aleluia. Porque Jesus era descendente de Judá. É verdade. Jacó não estava falando só para 12 filhos, 12 tribos, a nação de Israel, profetas, reis, para Judá, que Jesus viria da descendência de Judá. Não, Jacó estava falando para a igreja. Aleluia. Para a igreja que está reunida aqui hoje. Glória a Deus. Nessa reunião aqui, Jacó estava liberando uma bênção que se estendia para mim e para você aqui hoje. Aleluia. Uma palavra profética, uma bênção para a vida dos filhos, Aleluia, Pai. que ia interferir diretamente nos dias de hoje, no ano de 2025, na minha vida e na sua vida, por causa da bênção que Jacó liberou sobre os seus filhos, Aleluia. por causa da palavra que Jacó liberou sobre os seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. O propósito de Jacó era de falar tudo que Deus havia feito na sua vida, na vida do seu pai Isaac e na vida do seu avô Abraão. Porque esse é o maior legado que nós podemos deixar para os nossos filhos e para as próximas gerações. Sabe por que nós estamos em 2025 falando de Deus, recebendo essa palavra? Porque os nossos irmãos lá atrás se preocuparam de passar de pai para filhos o legado de Deus. O que Deus havia feito. O poder de Deus. A manifestação de Deus. Então os nossos pais, eles se preocuparam com isso. E aqui nos dias de Jacó, ele está falando do seu pai Isaac e do seu avô Abraão. E o propósito de Jacó era de falar tudo que Deus havia feito na vida de Abraão, na vida de Isaac, pai dele, e na vida dele. Porque o Deus de Abraão era o Deus que fez promessas. Deus, quando chama Abraão, Deus fez promessas para Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que te mostrarei. Farei de ti uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem. Deus começa a fazer promessas. Aí depois, num outro momento, Deus fala para Abraão: Abraão, sai da tua tenda, olha para o céu, conta as estrelas, se pode contar, se será a sua descendência. A sua descendência será tão numerosa quanto as estrelas do céu e as areias do mar. Você pode contar? Não pode. Assim Deus promete para Abraão. Então o Deus de Abraão era um Deus de promessas, mas o Deus de Isaac era um Deus de provisão, porque cada momento da nossa vida Deus se manifesta de uma maneira. Nos dias de Abraão, Deus se manifestou como um Deus de promessa. Nos dias de Isaac, Deus se manifestou como um Deus de provisão. Nos dias de Jacó, Deus se manifestou como um Deus de transformação. E nesses dias Deus tem se manifestado como um Deus forte, como um Deus poderoso, como um Deus provedor, como um Deus que sustenta, que guarda, que protege, que conduz, que dá direção. Esse é o mesmo Deus
que nós estamos falando aqui nessa manhã. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel. Porque Jacó deixou de ser Jacó e foi transformado em Israel. Deus se manifestou na casa de Jacó, transformando a vida de Jacó em Israel, transformando. E você observa que os mesmos problemas que cada um deles viveram, eles viveram também, irmão. Se você não determinar um legado para a vida dos teus filhos, de paz, de fidelidade, de ensinamento, os seus erros vão se repetir na vida dos teus filhos. Eu te provo. Abraão, ele desce ao Egito e fala que Sara era irmã dele. Aí Isaac desce ao Egito e fala que Rebeca também era irmã dele. Ele mente. Olha, as mesmas coisas vão acontecendo. Aí Jacó mente também, falando que era Esaú. Estão entendendo as coisas, como é que vão acontecendo? Vai passando de pai para filho? Mas só que Deus havia feito promessas. E Deus se manifestou na vida de cada um em um tempo de uma maneira. E aí a gente vai observando. E Jacó agora aqui reunido com os filhos, diferente, que ele sabe o que ele sofreu. A mentira de Jacó em se passar por Esaú para receber uma bênção, fez ele ter que sair de casa, porque Esaú queria matar ele. Ele foi para a casa de Labão, e lá na casa de Labão, a mesma mentira que ele plantou em casa, Labão, ele colheu na vida de Labão, do tio dele. Labão mentiu para ele. Trabalhou 7 anos por Raquel, Labão deu Lia. A Bíblia diz que Labão mudou 10 vezes o salário de Jacó. Quantas vezes? 10 vezes Labão mudou o salário de Jacó. Aquilo que você semear, isso mesmo você ceifará. É verdade. Quem planta mentira, colhe mentira. Quem planta verdade, colhe verdade. Aleluia. Ninguém planta feijão e colhe arroz, meu irmão. Aquilo que tu planta, tu colhe. E aí ele foi para a casa do tio dele, foi enganado pelo tio, trabalhou 7 anos por Raquel, deu Lia. Depois trabalhou mais 7 anos, casou com Raquel, teve que trabalhar mais 7 anos por Raquel. 14 anos. E nesses 14 anos, 10 vezes o salário dele foi mudado. E aí quando ele sai, meu irmão, da casa de Labão, que ele vai voltar para a terra dele, aí ele tem um encontro com o anjo. E aí o anjo acerta ele e muda o nome dele de Jacó para Israel. Aí a transformação acontece na vida dele. E aí o Senhor aparece para Israel, fala tantas coisas e tantas promessas. E nós conhecemos a história. Dentro dessa história, José é vendido para o Egito, né? Trabalha na casa de Potifar, vai preso, depois se torna governador do Egito. E vem uma época de fome. E aí os irmãos de José que venderam ele, os filhos de Jacó, vão para o Egito comprar, e encontram com José como governador. José dá-se a conhecer aos irmãos, perdoa os irmãos, traz o pai para o Egito. Quando Jacó está nessa sala aqui, reunido com os filhos, eles estão no Egito. É esse o cenário. Eles estão no Egito, José já é governador, Jacó está avançado em idade, está prestes a morrer, e ele reúne os filhos, abençoa todo mundo, libera essa palavra. E o que Jacó está fazendo? Ele está abençoando os filhos, coisa que ele não teve do pai dele. Ou seja, aquilo que você não recebeu do seu pai, meu irmão, ou então o que você deixou de receber, você não tem que também furtar do seu filho. Eu não recebi, eu também não vou dar para o meu filho. Claro que não, meu irmão. Jacó não recebeu, mas deu. Para todos eles. Até Rúben, que estava lá, que tinha feito o que era mal aos olhos de Jacó e aos olhos de Deus, e perdeu a primogenitura para José, porque teve intimidade com a concubina do pai Bila, ele perdeu o direito de primogenitura dele. Até ele, o Jacó, levantou uma palavra e abençoou a vida dele. Amém. Porém, irmãos, nesse momento, o que Jacó está falando? Qual é a reunião? Qual é o propósito? Qual é o discipulado que Jacó está fazendo aqui com os filhos? E o assunto era Deus. Escuta isso. Quando você resolver reunir sua família, reunir sua esposa, seus filhos, o assunto não pode ser outro. O assunto tem que ser Deus. E o que Jacó fala? Antes de morrer, ele fala quem é Deus e as experiências que ele teve com Deus. Meu irmão, não deixa de falar de Deus na tua casa, não. Não deixa de falar de Deus para a sua família, não. Não deixa de ter uma palavra de bênção para a sua casa, não. Abençoa seus filhos, abençoa a sua casa, abençoa a sua família. Em nome de Jesus.
E aqui eu quero falar sobre esses atributos, porque quando Jacó reúne todo mundo, ele começa a falar dos atributos de Deus, ele começa a falar quem é Deus, das características de Deus, o que Deus fez. E é isso que nós precisamos falar para os nossos filhos, para as próximas gerações, para os nossos discípulos, para as pessoas que caminham conosco. Tudo que nós precisamos falar é sobre quem é Deus. E as características de Deus, os atributos de Deus. É isso que nós precisamos falar, e para isso nós precisamos conhecer Deus. Para isso nós precisamos conhecer as características de Deus. E eu peguei esses versículos aí, porque nesses versículos Jacó está falando exatamente quem era Deus e o que Deus havia feito na vida dele. Então é isso que você tem que falar. Você vai falar quem é Deus e o que Deus fez na tua vida, irmão. Amém. Fala para a tua família e abençoa a vida deles em nome de Jesus. E eu separei aqui, irmãos, alguns atributos de Deus que eu quero compartilhar com vocês, porque em Deus nós podemos confiar, amém? Amém, irmão? Amém. E porque em Deus podemos confiar, Jacó passa para seus filhos e netos os atributos de Deus, as características de Deus. O que Jacó está falando assim, ó, no momento mal da tua vida, lembra de Deus. No momento difícil da tua vida, em vez de você ficar desesperado, batendo de um lado para o outro, igual um peixe fora d'água, lembra de Deus, pensa em Deus. E aí Jacó vai falando aqui os atributos e o que Deus havia feito. E eu separei aqui, nesses versículos aqui, 7 atributos de Deus. Eu vou falar isso rápido. 7 naturezas de Deus, 7 características de Deus. É a primeira, versículo 3, quando Jacó fala para eles, olha, disse Jacó a José. Está vendo aí, irmãos? Versículo 3. Disse Jacó a José, o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz. Então a primeira característica de Deus, olha para mim, primeiro atributo, Deus Todo-Poderoso. Deus continua sendo Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que ele é o grande El Shaddai. El Shaddai significa Todo-Poderoso. É atributo divino de Deus, onipotente, onisciente e onipresente. Onipotente é porque ele é todo-poderoso. Ele tem todo o poder. Jesus falou, todo o poder me foi dado no céu, na terra e debaixo da terra. Todo o poder. O diabo, o adversário, pode ter até algum poder, mas quem tem todo o poder é o nosso Senhor. É o nosso Salvador. Então é atributo de Deus, todo-poderoso. Pelo poder da palavra do Todo-Poderoso, tudo se fez. Pelo poder da palavra do Poderoso, tudo foi criado. Pelo poder da palavra do Todo-Poderoso, o mar se abriu. Pelo poder do Todo-Poderoso, 10 pragas vieram sobre o Egito e o Senhor libertou o seu povo, porque Ele continua sendo o Deus Todo-Poderoso. Jacó se reúne com os filhos e diz, o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz. O que Deus tem feito na sua vida? Quando Deus te apareceu, quando Deus falou contigo, quando Deus te transformou, quando Deus te libertou, quando Deus te salvou, anuncia, o Deus Todo-Poderoso me libertou, o Deus Todo-Poderoso me perdoou, o Deus Todo-Poderoso transformou a minha casa, o Deus Todo-Poderoso restaurou o meu casamento, o Deus Todo-Poderoso me libertou dos vícios, o Deus Todo-Poderoso fez nova todas as coisas na minha vida, porque Ele é Deus, Ele tem todo o poder, aleluia, Ele é o Todo-Poderoso, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Mas Ele também se revelou a Jacó em luz, e nessa cidade, Luz, a Bíblia diz que foi lá que Jacó muda o nome da cidade e chama a cidade de Betel. Ele fala, verdadeiramente Deus estava aqui e eu não havia percebido. Foi em Betel que Jacó viu anjos subindo e descendo, subindo e descendo. E ele mudou o nome do lugar. Você lembra que Deus também apareceu a Jacó, Jacó luta com o anjo. E Jacó, depois que ele luta com o anjo, que Deus muda o nome dele, ele muda o nome do lugar para Peniel. Gente, Deus vai mudar você para depois você mudar o lugar. Aleluia. Deus mudou primeiro o nome de Jacó e depois que mudou o nome de Jacó, Jacó mudou o nome do lugar. Aleluia. Então Deus muda você e por causa de você o lugar que você está é mudado. Aleluia. Se o lugar que você está não está mudando
e você está atribuindo os problemas da sua vida ao lugar, tem alguma coisa errada. Porque Deus primeiro trabalha em você e você trabalha no lugar onde você está. Você trabalha na terra onde você está. Você ara a terra onde você está. Você que trabalha, irmão. É você que muda o lugar. Nós chegamos nesse lugar aqui, Deus mudou a nossa vida. Então, se Deus mudou a nossa vida e nós chegamos nesse lugar, qual é a proposta de Deus? Que eu e você venhamos a mudar o nome do lugar. Eu cheguei aqui, o que eu ouvi, pastor, a primeira coisa que eu ouvi sobre Miami, Miami é Sodoma e Gomorra. Falei, não, Miami é um pedaço do céu. Miami é de Jesus. Miami foi comprada pelo sangue de Jesus. Miami está debaixo do poder do Espírito Santo. O Espírito Santo agita. Sabe por quê? Porque o Deus que nós servimos, Ele é todo poderoso. E Ele tem poder para mudar a história de Miami. E o que Deus precisa de homens e mulheres como esses que estavam aqui diante de Jacó e como esses que estão aqui nessa manhã, que creiam nessa verdade, que creiam que Ele é o Deus Todo-Poderoso e que não há impossíveis para Deus. E que tudo é possível para aquele que nele crê. É possível, irmãos. Se for para Jesus, aplauda mesmo, irmão, porque é para Ele. A Ele toda a honra e toda a glória, porque é Ele que tem poder para mudar. É Ele que tem poder para transformar. Gênesis 28, 13, 14 diz, eu sou o Deus do seu avô Abraão e do seu pai Isaque. Aqui Deus fala com Jacó. Darei a você e aos seus descendentes essa terra, onde você está deitado. Aleluia, eu quero profetizar, levanta a tua mão. Eu quero profetizar que Deus vai dar essa terra para você e para os seus descendentes. Essa terra onde você tem deitado, essa terra onde você tem dormido, essa terra onde você tem trabalhado, Deus vai dar para você e para os seus descendentes. Eu quero declarar, eu quero profetizar uma palavra profética, Deus vai dar para você. Mas pastor, eu estou sofrendo, não liga não, Jacó sofreu. Pastor, estou sendo enganado, não liga não, Jacó também foi enganado. Pastor, estou mudando o meu salário 10 vezes, não liga não, irmão. Jacó também foi enganado, mas Deus vai te dar essa terra para você e para a sua descendência. Fica firme, porque você está debaixo de uma promessa. E você serve a um Deus Todo-Poderoso. Você serve a um Deus Todo-Poderoso, Todo-Poderoso. Todo-Poderoso, aleluia, os seus descendentes serão tantos como o pó da terra, e por meio de você e dos seus descendentes, eu abençoarei todos os povos do mundo. Aleluia. Por meio de você e dos seus descendentes, eu abençoarei todos os povos do mundo. O Senhor fez essa promessa para Jacó. Através de você e da sua descendência, eu abençoarei todos os povos do mundo. Hoje nós estamos aqui, através da descendência e dessa promessa, sendo abençoado por Deus. Amém. E Ele continua sendo todo-poderoso. Quando você, meu irmão, achar que você está diante de algo impossível, e que não tem jeito, e que não tem solução, Ele continua sendo todo-poderoso. Não se esqueça. Não se esqueça. Não se esqueça. É impossível para você, mas para Ele não. É difícil para você, mas para Ele não. A Bíblia diz, livro de Jó, capítulo 37, versículo 15. Porventura, você sabe como Deus opera? Sabe como Deus opera? Já viu quando você ora a Deus, você espera Deus operar de uma maneira para te dar um resultado? Deus opera de maneira totalmente diferente, te dando um resultado melhor do que você esperava? Isso é Deus, Ele é poderoso. Deus não é uniforme, Deus é multiforme. O que é uniforme? Ele não tem uma única forma de agir, de operar. Existe uma multiforme graça de Deus agindo na nossa vida. E pela multiforme graça de Deus Ele opera, Ele trabalha. E a Bíblia diz que desde a antiguidade nem se viu, nem se ouviu Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele espera, para aqueles que nele confia, para aqueles que nele deposita sua fé. Creia no Senhor, meu irmão, deposita sua fé no Senhor. Ele continua sendo Deus, Ele é poderoso, Ele é Deus da tua casa, da tua vida. Tenha fé nele, ainda que todas as circunstâncias digam não, ainda que o vento sopre contrariamente, Ele continua sendo Deus e Ele está no controle. Nada foge do controle do Senhor. Ele é o Todo-Poderoso. A Bíblia diz que não há ninguém que possa escapar das mãos do Senhor. Agindo Ele, ninguém impedirá. Isso é poder dele. Ninguém pode impedir o agir de Deus. Ninguém pode impedir a manifestação de Deus. Se Deus quer te abençoar, Ele vai te abençoar. Se Deus quer fazer, Ele vai fazer. Ninguém pode impedir o que Deus tem para você. Ninguém.
Aleluia. Ele é Deus poderoso. Amém. E a Bíblia fala que quando Jacó tem essa experiência em luz, ele muda o nome do lugar para Betel. Porque ele vê anjos subindo e descendo. Ele vê anjos subindo e descendo numa escada. Eu lembro que na minha época de seminarista, vou falar, aleluia, estou sentindo Deus aqui. Quem está sentindo Deus? Na minha época de seminarista, a gente falava que os anjos subiam levando a nossa oração e desciam trazendo a nossa vitória. Aleluia. Aleluia. Os anjos subiam levando o nosso clamor e desciam com a nossa vitória. Jacó estava vendo anjos de Deus subindo e descendo numa escada. Amém? E ele deu o nome daquele lugar Betel. Betel significa casa de Deus. Casa de Deus. E esse é o lugar que eu quero estar. Casa de Deus, Betel. Onde tem a presença de Deus, onde tem uma escada, onde tem anjos subindo e descendo. Aleluia. Eu costumo dizer a diferença de Babel e de Betel. Babel era a igreja dos homens. Betel é a igreja de Deus. Yes. Babel era a igreja liderada por Nimrod, um líder completamente motivacional. Nada a ver com os coaches, mas bem parecido. Vamos construir a torre. Vamos todo mundo, a gente consegue chegar no céu. E ele era um agente motivacional, que ele conseguiu convencer o povo a construir uma torre para chegar no céu. Essa é a igreja liderada pelo líder coach, pelo líder motivacional. Ele motiva todo mundo a fazer essas loucuras. Babel é as coisas que acontecem de baixo para cima. Mas Betel acontece de cima para baixo. Aleluia. Babel é a igreja da autoajuda. Betel é a igreja da ajuda do alto. Aleluia. E eu quero ser a igreja Betel. Aleluia. Eu quero ser a igreja que enquanto eu estou dormindo, Deus está me dando sonho espiritual. A Bíblia diz que aos seus amados Deus dá enquanto dorme. A Bíblia fala do sono do justo. A Bíblia diz, meu irmão, que inútil vos será acordar de madrugada, meu irmão, trabalhar, porque aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Aleluia. Aleluia. Então a igreja Betel é a igreja espiritual, é a igreja que a gente tem visão de Deus, é a igreja que os anjos estão agindo, que os anjos estão trabalhando. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor do que os teme e os livra. Essa é a igreja Betel, essa é a igreja espiritual, essa é a igreja que a gente tem que servir, não se engane. Está cheio de igreja, cheio de entretenimento, cheio de igreja motivacional. Sabe, irmãos, não importa, a igreja tem que ter uma coisa só, a presença de Deus, a unção de Deus, o poder de Deus no meio da igreja. O Deus Todo-Poderoso precisa estar na igreja. Se Ele não tiver, sai fora daí, irmão. Em nome de Jesus, Ele tem que estar na igreja, Ele é Senhor da igreja. A palavra tem que ser pregada e você tem que sentir a presença de Deus. Não é arrepio natural, não. É unção de Deus, é graça de Deus, é presença de Deus. Aleluia. E Jacó falou isso para os filhos: olha, o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz. Segunda característica que ele fala aqui ainda no versículo de número 3, olha o que ele fala: ele me apareceu em luz na terra de Canaã, que foi a terra da promessa, e me abençoou. Então a segunda característica, Deus continua abençoando. Deus é Deus que abençoa. Deus tem uma bênção para você, meu irmão. Deus tem uma bênção para você, minha irmã. A palavra de Deus diz lá em Juízes, capítulo 1, versículo 5. A filha de Caleb foi até Caleb e falou: pai, me dá uma bênção, porque o Senhor me deu uma terra seca. E a Bíblia diz que Caleb deu as fontes superiores e as fontes inferiores. O que é que eu aprendo com isso? Caleb abençoou a filha dele dando as bênçãos de cima e bênçãos de baixo. Meu irmão, quando a gente pede uma bênção a Deus, Deus tem as bênçãos de cima e as bênçãos de baixo para te dar. Deus tem as bênçãos espirituais e as bênçãos físicas para te abençoar. Porque Deus tem prazer em nos abençoar. A Bíblia diz que Deus abençoou Jacó. Ele falou: Deus que me apareceu na terra de luz, lá em Canaã, me abençoou. Deus continua nos abençoando. Deus continua te abençoando. Deus continua fazendo por você, meu irmão. Em nome de Jesus, quem recebe essa palavra? O Deus que fez a promessa a Abraão em Gênesis 12 de abençoar as famílias estava cumprindo a sua palavra na geração de Jacó. Deus vai abençoar você, seus filhos e os filhos dos seus filhos nessa terra. Só quem recebe dá um glória aí, por favor, irmão. Deus vai abençoar você e as suas próximas gerações. Porque o nosso Deus é um Deus geracional.
Deus não trouxe aqui só para abençoar você. Deus trouxe você para abençoar você, seus filhos e os filhos de seus filhos. Quem crê nessa bênção? Aleluia. Agora, o segredo de ser abençoado é você abençoar também. Porque se você abençoar um abençoado de Deus na sua missão de abençoar, abençoado será o abençoado que abençoar o abençoado de Deus. Aleluia. Aleluia. Então nosso Deus, ele abençoa, amém, irmão? Vira para o irmão que está ao seu lado e fala, você é abençoado e pronto. Deus, ele abençoa, Deus tem prazer de abençoar. Peça a Deus, meu irmão, ore a Deus. Senhor, me dá essa bênção, Senhor. Às vezes a gente cria uma cultura, como já não, eu só vim agradecer, amém, glória a Deus. Quero ver você passando por uma necessidade e não pedir a Deus a bênção. Então, meu irmão, qual é o teu momento que você está vivendo? Para o momento que você está vivendo, Deus vai se manifestar para você. Para o momento que Abraão viveu, Deus se manifestou como Deus de promessa. Para o momento que Isaac viveu, Deus se manifestou como Deus de provisão. Para o momento que Jacó viveu, Deus se manifestou como Deus de transformação. Qual é o momento que você está vivendo? Deus se manifestará a você conforme o teu momento que você está vivendo. Isso é multiforme graça. Vai se manifestar a você. E o que você precisa saber aqui hoje, que Deus continua abençoando. E que Deus tem prazer em te abençoar. Que Deus ama tanto você, que Ele se alegra em te abençoar. Com as bênçãos espirituais e com as bênçãos físicas. Com as bênçãos de cima e com as bênçãos de baixo. Creia nisso em nome de Jesus. Tenha fé. Nós servimos a um Deus que é dono da bênção. E tem prazer de nos abençoar. Deus tem tanto prazer de nos abençoar, como tem prazer de fazer com que nós sejamos uma bênção para as pessoas. Amém? Terceiro lugar, Deus que multiplica e faz crescer. Olha só, versículo de número 4. E me disse, eis que farei fecundo e te multiplicarei e te tornarei multidão de povos. Ah, meu irmão, olha só o que o texto está falando. Que Deus é um Deus que multiplica e que dá crescimento. Que Deus é um Deus que multiplica e faz crescer. Multiplicação e crescimento são atribuições divinas. Quem dá multiplicação é Deus, quem dá o crescimento é Deus. A Bíblia diz que um planta, o outro rega, mas o crescimento quem dá é Deus. Amém? E quem faz a multiplicação? Deus. 5 pães e 2 peixinhos nas mãos de um menino. Eram 5 pães e 2 peixinhos, mas nas mãos do Senhor, o Senhor apresenta, o Senhor fez uma grande multiplicação dos pães e dos peixes. Você lembra o azeite da viúva? Que foi multiplicado? São atribuições do Senhor, multiplicação. O que você precisa que Deus multiplique na sua vida? Que área que você precisa que Deus dê um crescimento na sua vida? Você tem um Deus que tem essa atribuição. Por que você está desesperado? Por que você não clama ao teu Deus? Por que você não ora? Por que você não confia nele? Por que você não vive a palavra de Deus verdadeiramente? Por que você não traz essa palavra de Deus que você está sendo ministrado hoje aqui, na experiência da sua vida? Toma posse dela. Você não vem mais para um culto somente. Você não vem mais para uma reunião. Você vem para um lugar onde Deus está presente, onde a palavra está sendo ministrada e onde você vai se apropriar dessa palavra e vai falar, eu creio, eu recebo. Essa palavra é uma verdade na minha vida. Eu tomo posse, eu sei que Deus vai se manifestar. Eu sei que Ele vive e Ele se levantará em meu favor e me abençoará. Aleluia! Oh glória! Toma posse! Creia na palavra! Se apodera da palavra, traz a palavra na experiência. Não seja um observador da palavra, mas seja um praticante. Traz a palavra de Deus na experiência da sua vida. Em nome de Jesus. Não seja um ouvinte da palavra, mas seja um praticante da palavra. Pratica essa palavra. Toma posse dessa palavra. Senhor, eu fui para o culto. O teu servo pregou a palavra e eu estou tomando posse. Você está aqui, você está sendo ministrado, você está ouvindo essa palavra. Eu estou sentindo Deus aqui, irmão. Senhor, eu estou recebendo essa palavra aqui na minha vida. E eu não vou sair daqui sem a minha bênção, sem a minha resposta, sem a minha vitória. Eu não vim aqui para uma reunião qualquer. Eu vim para um lugar onde a tua presença está, onde a tua palavra está sendo ministrada e onde há uma atmosfera espiritual. E eu não vou sair daqui sem aquilo que eu vim buscar. Como Jacó, ele lutou até conseguir que o anjo abençoasse ele. Não te deixarei subir enquanto o Senhor não me abençoar.
Ora, meu irmão, clama ao Senhor, confia, coloca em prática a tua fé, traz essa palavra na experiência. Deus vai multiplicar, Deus vai dar crescimento. Pastor, não tem como. Eu estou vivendo num momento que tudo é muito contado. E eu estou vivendo num momento que a gente tem sofrido até humilhação. Aleluia, esse é o ambiente, é o cenário ideal para o Senhor fazer um milagre. Aleluia. Para o nome dele ser engrandecido. É o cenário. Pastor, eu estou vivendo um tempo que só o Senhor na minha vida. Então, graças a Deus que é só Ele. Que Ele vai multiplicar e vai dar crescimento. Amém? Aleluia. E eu creio muito nisso. Eu trago isso para a minha vida. Eu creio nessa igreja. Eu creio na tua vida. Eu creio na multiplicação. Eu creio no crescimento. Você pode talvez olhar assim, alguns domingos o pastor está pregando, não vê, mas cara, é questão de tempo. Você vai ver o que Deus vai fazer. Aleluia. Ele vai, porque a palavra é dele. A igreja é dele. O reino é dele. A obra é dele. E o maior interessado de multiplicar, é característica dele, multiplicar e dar crescimento. É característica de Deus. Amém? Nós só precisamos estar atentos ao agir de Deus, ao trabalhar de Deus, ao mover de Deus e entender o que Deus está fazendo. Amém? Em nome de Jesus, tem pessoas que vão vivendo as estações de Deus. Talvez você está numa... Tem pessoas aqui, ó, todo mundo daqui está reunido aqui. Tem gente que está no verão, que está nadando, aleluia, está bem, está trabalhando, está documentado e tal, mas um dia você já esteve no inverno. Outras pessoas talvez estão aqui, estão no maior inverno, preocupada com documentação, preocupada com deportação, preocupada com um monte de coisa. Meu irmão, a tua vida não está diante das leis dos homens, a tua vida está nas mãos de Deus. E Deus pode interferir em tudo isso para te abençoar. Basta você crer, irmão. Outros estão na primavera, outros estão no outono. Mas independente da estação que você se encontra, para aquilo que você necessita, Deus vai estar com você. Amém. Deus vai estar contigo. Amém. Porque Deus faz multiplicar e faz crescer. O seu trabalho, Deus vai multiplicar. A sua empresa, Deus vai dar crescimento. Amém. Sua vida espiritual, Deus vai dar crescimento. Amém. A sua célula, Deus vai multiplicar. O teu pequeno grupo, Deus vai multiplicar. Amém. Deus vai dar crescimento em nome de Jesus. Mas primeiro Deus vai fazer em você para que através de você as coisas aconteçam. Amém. Em nome de Jesus. Tudo que Deus precisa de um coração aberto, um coração ensinável, um coração disposto, disponível para Ele. Ou pelo menos um coração que se disponibiliza, porque talvez você não está disponível. Você não tem tempo para nada. Você não tem um tempo para nada, irmão. Mas o que Deus precisa é que o teu coração esteja disponível, o resto Ele vai fazer. Glória a Deus. Eu, quando o Senhor, eu falei isso hoje na classe do TLC, Deus não chama ninguém desocupado. Todo mundo que o Senhor chamou estava ocupado e muito ocupado. Mas eles fizeram uma escolha na vida deles. Você vai ter que fazer uma escolha quando Deus te chamar. E se Deus te chamou, você tem que fazer uma escolha, uma decisão sua de atender. Quando Deus me fez uma escolha, eu era empresário, eu tinha as minhas lojas. Eu, naquela época, em 2007, eu girava 500 mil reais por mês. Vivia muito bem, muito obrigado. Mas Deus falou, abre mão de tudo, que eu já vi 2 viúvas para cuidar de você. Loucura! Mas eu obedeci a voz celestial. Demorei, claro que eu demorei. E porque eu demorei, Deus falou, agora tu vai sair sem nada. Se tu me atendesse quando eu te chamei, tu ia pegar metade. Mas como tu demorou e não teve fé o suficiente, você vai sair com uma mão na frente e outra atrás e 2 viúvas para cuidar de você. Não quero que você pegue nada. E assim nós saímos. Eu, minha esposa e eu negociando com Deus. Tenho 2 filhos. O Senhor falou, claro que eu sei, foi eu que te dei. Falei, Senhor, 2 filhos eu tenho. Como é que meus filhos? Eu que te dei os 2 filhos. Falei, sua casa que eu comprei, eu pago a promissória, o cara que me vendeu é um policial, quando ele vem a pistola, eu vejo na cintura dele, Senhor. Falei, te honrar, vai pagar a casa. Falei, o carro, Senhor, como é que eu vou pagar, Senhor? Eu pago a prestação do carro, vou te honrar. E eu vivi os milagres de Deus. Aleluia. Muitos milagres de Deus. Amém. Milagres. Porque quando você se coloca numa posição de dependência de Deus, Ele assume o controle. Amém. Ele assume a direção. A gente chora, a gente sofre. Eu vivi o pior ano da minha vida, naturalmente falando. Mas espiritualmente foi o melhor. Aleluia. Eu vi os milagres de Deus na minha vida. Glória a Deus. Porque Deus continua multiplicando, Deus continua dando crescimento. Amém, irmãos? Amém. Então, às vezes, você fica aí, o pastor fica falando,
Mas o pastor não sabe o que é ter uma empresa, o que é ser sim, irmão. E sei o que é abrir mão também de trabalhar para servir a Deus, para obedecer. Por isso eu tenho autoridade para pregar isso para você. Estou inventando nada, não estou falando. Eu abri mão. Eu abri mão. E eu sou de um tempo que quando Deus chamava, a gente abria mão de sonho pessoal para sonhar o sonho de Deus. Para atender o chamado de Deus. Quantos que eu conheço? Quantas pessoas que tinham cargos públicos importantíssimos largaram tudo para ir para o campo missionário servir a Deus? Quantas pessoas? Várias pessoas. Então, meus irmãos, eu sei que eu estou anunciando aqui. E eu tenho buscado Deus. Eu tenho falado, Senhor, faz de novo, faz outra vez, traz um avivamento. Senhor, dá sede e fome ao povo. Não sede e fome de pão nem de água, mas da tua palavra, da tua presença. Senhor, não adianta, Senhor, a gente caminhar sem a tua presença. Não adianta, Senhor, não ter unção do Senhor. Não adianta, eu não quero uma igreja de entretenimento. Entretenimento era lá na época do Coliseu. Lá em Roma, o Coliseu era para o entretenimento para o povo. E as pessoas morriam. E eu aprendo com a história da igreja que no Coliseu, na hora do entretenimento, os verdadeiros cristãos estavam morrendo na arena, enquanto o povo se divertia. Igreja não é lugar de divertimento, igreja é lugar da gente pagar o preço, é lugar da gente morrer para a nossa carne, é o lugar da gente renunciar ao mundo, é o lugar da gente se santificar, se purificar e ter uma vida para Deus. Cadê o glória a Deus, Antônio? Agora que é a hora de dar glória. Aleluia. Aleluia, eu sei. Vamos voltar para cá. Aleluia. Quarta característica de Deus, irmãos. Versículo 4. Olha o que ele está dizendo aqui ainda. Te multiplicarei e tornarei multidão de povos. E a tua descendência darei esta terra em possessão perpétua. É vitalício. Amém, irmãos? Amém. Possessão perpétua é vitalício. Quem está entendendo? O que Deus tem para você nessa terra aqui é vitalício. Quem recebe aí? Levanta a tua mão, eu quero profetizar. O que Deus tem para a sua vida e para a sua casa é vitalício. São para as próximas descendências. Você está debaixo dessa bênção de Deus. Deus faz promessa para as próximas gerações, no versículo 4. Essa promessa é para você, para a tua casa, para os teus filhos, para os filhos dos teus filhos. E se você for um homem de Deus que confiar no Senhor, você vai ver os filhos dos seus filhos nessa nação. Em nome de Jesus. Você vai ver os filhos dos teus filhos, versículo 4. Darei esta terra à tua semente depois de ti, em possessão perpétua. Esse Deus é um Deus de legado. Seus filhos já estão debaixo de uma promessa, meu irmão. Os filhos dos seus filhos já estão debaixo de uma promessa também. Você nem conhece talvez os filhos dos seus filhos ainda, mas eles já estão debaixo de um legado. Eles já estão debaixo de uma nuvem de glória. Eles já estão debaixo de uma vida de oração, de uma unção de Deus liberada sobre você. Isso vai passar para a vida deles, porque Deus faz promessas para as próximas gerações. Glória a Deus, aleluia. Quinta característica, o Deus da provisão, versículo 15. O Deus que me sustentou desde que eu nasci até o dia de hoje. Olha o que Jacó está falando. O Deus, no versículo 15, irmãos, olha aí. E abençoa Jesus dizendo, o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaac, o Deus que me sustentou durante a minha vida até os dias de hoje. O que ele está dizendo? Que Deus sustentou ele na vida dele, desde que ele nasceu, até aquele presente momento onde ele já ia morrer. Deus sustentou desde o dia que ele nasceu até o dia que ele morreu. Eu pergunto para você, falta alguma coisa para você? Deus tem te sustentado? Deus tem sido a sua provisão? Amém. Então por que você se desespera tantas vezes, irmão? A Bíblia diz, não andeis ansiosos com essas coisas, em vez de vestir, de comer, de beber. Olhai as aves do céu, não juntam, não semeiam, não fiam. A Bíblia diz que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como elas. Aí ele fala que nós valemos muito mais do que 1000 pardais. Porventura vós não valeis mais do que 1000 pardais. Aí o que ele fala? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça em todas essas coisas vos serão acrescentadas. A Bíblia diz, se eu buscar o reino de Deus e a justiça de Deus, todas as coisas me serão acrescentadas. Então por que ao invés de eu buscar o reino de Deus primeiro, eu busco essas coisas primeiro? Eu estou andando de forma errada. Então, se eu buscar primeiro o reino de Deus, essa palavra tem que se cumprir na minha vida, senão a Bíblia não é verdade. Então, eu cuido de buscar o reino e Deus cuida de me abençoar e de me prover.
Quem está entendendo? Mas isso aqui você só vai ver se você tiver fé. Se você confiar, se você crer. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Mas você quer buscar... Só Deus sabe lá o quê? Se você buscar o reino de Deus e a justiça de Deus em primeiro lugar, todas essas coisas serão acrescentadas a você. A Bíblia diz Deuteronômio 28. Se atentamente ouvir a Deus, os mandamentos seus e obedecer, o Senhor seu Deus te exaltará sobre todas as nações onde você passar. Você não vai precisar correr atrás das bênçãos, porém, todas essas bênçãos te alcançarão. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao sair. Você estará sempre por cima e nunca por baixo. Você emprestarás a muito e não tomarás emprestado. Bendito será a tua amassadeira, o fruto do teu celeiro. Bendito será a tua casa, bendito serão os teus filhos. Você será bendito, 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 bendito. Porque essas são as bênçãos que Deus tem para mim e para você. Mas se você atentamente ouvir a Deus, atenta para o que Deus está falando com você nesse lugar. Atenta, guarda. Fica ruminando essa palavra. Não fica como esses crentes que amanhã já não sabem o que o pastor pregou. Em nome de Jesus, meu irmão. Pensa nessa palavra. Chega em casa, confere a palavra de novo. Ouve essa palavra de novo. E fala, Deus, eu me aproprio dessa palavra em nome de Jesus. Eu tomo posse dessa palavra. Amém, irmão? Amém. Aleluia. O Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia. O Jeová Jireh, o Deus da provisão. E por que ele era o Deus da provisão? E por que com Isaac ele foi Deus da provisão? Porque quando Abraão foi sacrificar Isaac lá no Moriá, antes Isaac faz a pergunta, pai, cadê o sacrifício? Aí o que Abraão fala para ele? Deus proverá. É o Jeová Jireh. Nesse momento, quando ele fala Deus proverá, ele está falando Jeová Jireh. Deus proverá. Deus da provisão vai prover para si o sacrifício. E a Bíblia diz que Deus proveu o cordeiro para o sacrifício. Vira para o irmão que está ao seu lado, me ajuda. Ministra na vida dele e fala, Deus proverá. O que está te faltando? O que você não está vendo? Qual é a tua necessidade? Levanta a tua mão, quero profetizar. Levanta a mão. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Me ajuda aí, Deus proverá. Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. Se você recebe, aplaude o nome dele. Aplaude o nome de Jesus, Deus proverá. Ele é o Deus da provisão. Aleluia. Glória a Deus. Sexto lugar. Estou terminando, irmãos. Versículo 16. O anjo que me tem livrado de todo mal. Olha o que ele está falando. O anjo que me tem livrado de todo mal. Olha ali o que Deus é. Olha aqui no telão. Deus de livramento. Deus continua sendo Deus de livramento. Aleluia. Se eu fosse narrar aqui quantos livramentos Deus me deu, você ia ficar de cabelo em pé e de queixo caído. Vários livramentos que Deus me deu. Ontem eu estava falando com os irmãos quando eu tinha 3 anos. Eu caí numa cisterna muito funda, quase morri. E aí eu estava falando com o irmão, você não sabe o que aconteceu. Aí ele falou, aonde que o senhor morou? Eu falei, tal lugar. Ele falou, morei na rua de baixo. Eu falei, interessante. Era perto da minha casa que você morou, muito perto. Ele, pois é. E a moça que me ganhou para Jesus morava em frente à minha casa. Meu irmão falou comigo, Orlando, ontem, morava em frente ao meu apartamento, porta com porta. Eu tinha 8 anos, meu pai morreu, ela me levou para Jesus. Mas essa moça se mudou para a rua de cima à direita. Eu falei, é ali que eu morava, à direita. Aí ele falou, na Gonçalo Gouveia? Eu falei, era na Gonçalo Gouveia. Ele falou, vou botar no Google Maps aqui e vou te mostrar. A mulher morou na minha casa. Na casa que eu morei, na cisterna onde eu caí. Aí eu olhei para ele e falei, que loucura isso aqui, rapaz, tô arrepiado esse negócio aqui, rapaz. Aí ele ligou para a mulher, porque antes dele vir para os Estados Unidos, nós que recebemos eles aqui. Ele foi lá nessa casa que eu morei para pedir oração a essa irmã. E quem mora lá hoje é um pastor. E eles oraram nessa casa, onde quase que o diabo ceifa a minha vida nessa cisterna. E a cisterna está lá até hoje. Mas ninguém morreu não, glória a Deus, viu, irmão? Esse foi um livramento que Deus me deu. E ontem houve essa Jesus de tanto lugar no mundo, tanto lugar no Brasil, tanto lugar no município,
Pessoa que ganhou o irmão que eu estava conversando ontem, mora na casa. Ele ligou para a irmã estava na casa que eu morei falando comigo na minha infância. Eu falei, gente, que loucura. Aí ela falou assim, você é filho de Sininho? Eu falei, sou eu mesmo. Eu conheço sua mãe que morou aqui antes de mim. Eu falei, eu sei. Eu sei, eu morava aí. Meu Deus, que mundo é esse, gente? Eu vi a foto da minha casa onde eu morei, lá no bairro onde eu morei. Meu Deus, lá em Lodebar. Mas um dia o rei me tirou de Lodebar, né, irmão? O rei me tirou lá de Lodebar. Porque São Gonçalo, quem veio de lá é Lodebar. Ah, agora que você entendeu, né, irmã? A outra rio que veio de lá de Lodebar também. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, quantos livramentos Deus já te deu? Quantos livramentos de morte Deus te deu? Quantos livramentos de embaraços que você entrou e Deus te tirou te dando livramento? Quantos? Deixa eu falar uma coisa para você, uma boa notícia aqui, olha aqui para mim. Ei, Deus continua sendo Deus de livramento. Deus continua dando livramento. Você fica aí para lá e para cá trabalhando nessas estradas. Só Deus para te dar livramento, irmão. Só Deus para te dar livramento. A pastora Elaine falou aqui, só haja anjo para cuidar de você. Você dá trabalho para Deus, irmão. E é Deus cuidando de você, te dando livramento, guardando a tua vida. E a Bíblia diz que o Senhor guarda a nossa entrada e a nossa saída. Amém? O Senhor guarda a nossa entrada e a nossa saída. Que nenhum mal te sucederá, nem que praga alguma vai chegar na tua tenda. Que por um caminho virão, por 7 fugirão. Livramento de Deus. Na tua casa não vale encantamento. Tem palavra de maldição que pegue em você. Não tem olho grande que pegue no teu casamento ou na tua família. Não tem inveja que surta efeito em você. Sabe por quê, irmão? Porque Ele é Deus de livramento. Não tem obra de feitiçaria, nem de macumbaria que pegue na vida de uma pessoa que é abençoada por Deus. Porque Deus é Deus de livramento. Só você lembrar de Balaão. Balaão foi amaldiçoar o povo de Deus. Conclusão, não dá para amaldiçoar quem Deus abençoou. Tem livramento de Deus, amém? Tem livramento de Deus. Deus é Deus de livramento. Deus está entrando com livramento aqui. Deus está entrando com livramento. Deus está te livrando aí, ó. O Senhor está me mostrando aqui, estou livrando pessoas de laços. Laços, irmão. Laços de morte, de embaraços, pecado. Deus está te livrando. Essa manhã aqui é uma manhã de conserto. O livramento vem quando a gente se arrepende, a gente fala, Deus tem misericórdia da minha vida. Aí vem livramento. Quando a gente fecha a porta. Eu falei hoje de manhã ali também, na classe, no TLC. Judá teve 2 filhos gêmeos chamados Pérez e Gerá. E Jesus veio da descendência de Pérez. Pérez significa brecha. Alguém se colocou na brecha. Irmãos, nós precisamos fechar as brechas. Em algumas situações, nos colocarmos na brecha. Para que Jesus venha como rocha eterna e nos abençoe. Em nome de Jesus, fecha as portas. Se você deu brecha, fecha a brecha. Viva uma vida de verdade na presença de Deus. Viva uma vida com Ele, de relacionamento íntimo, sincero, genuíno, verdadeiro, e você vai desfrutar dos livramentos de Deus. Último lugar, versículo 21. Estou sentindo Deus aqui, amém? Depois disse Israel a José, eis que eu morro, mas Deus será convosco, e vos fará voltar à terra de vossos pais. No versículo anterior ele abençoa Manassés e Efraim, os 2 filhos de José que nasceram no Egito. Manassés significa Deus me fez esquecer da casa dos meus pais e da minha aflição, da minha angústia. E Efraim significa Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Então Manassés é Deus me fez esquecer da casa dos meus pais. Escuta que eu vou liberar uma palavra profética. E Efraim é Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Talvez você está aqui nessa terra e essa terra ainda tem sido uma aflição para você. Mas escute, só quando você esquecer da terra dos seus pais, da casa dos seus pais, de tudo que você plantou e viveu no Brasil, que Deus vai te fazer prosperar nessa terra. Você precisa se desprender de lá para viver a prosperidade de Deus aqui.
Não adianta você querer ficar nessa terra, trabalhando, orando essa terra para ficar mandando para o Brasil. Irmão, esquece e prospera aqui. Sabe por que as coisas acontecem para você aqui? Porque você está aqui com o seu coração no Brasil. E todo o tempo você libera com a tua boca, eu vou voltar, eu vou voltar, eu vou voltar, eu vou voltar. Como é que você vai prosperar? Ou Deus te faz esquecer primeiro. A Bíblia diz que Manassés nasceu primeiro. Primeiro Deus vai fazer você esquecer. Quando você esquecer, vai nascer Efraim. Deus vai fazer você prosperar. Deus vai fazer você prosperar. Irmão, o Senhor está falando comigo aqui. Está virando uma chave aqui para você. Quando você esquecer, Deus vai te fazer prosperar. Ou tu abre mão, ou tu não abre mão. Ou tu é, ou tu não é. Ou tu crê, ou tu não crê. Foi Deus que te trouxe, ou foi Deus que não te trouxe. Desse jeito, tu tem fé ou tu não tem. Porque a tua dúvida está atrasando o que Deus tem que fazer na tua vida. Toda hora que aperta, tu quer voltar. Toda hora que aperta, tu quer esquecer. Tu quer esquecer daqui, não de lá. Tu tem que tomar uma decisão. Tem que chegar lá no vale da decisão. E no vale da decisão decidir, Senhor, o Senhor me trouxe para cá, eu não consigo ver. Mas eu quebrei minhas carroças. Aleluia. Eu não volto. Eu estou aqui porque o Senhor tem para a minha vida aqui. Aleluia. Então agora cumpre. Eu vou esquecer e o Senhor vai fazer prosperar. Esse esquecer que eu estou falando não é você esquecer da casa dos seus pais, não, da sua família, não, meu irmão. É você tirar o teu coração disso e colocar o teu coração aqui. Amém. Porque a tua família é o teu marido, é a tua esposa, os teus filhos que aqui estão. O resto é tudo parentela. O Senhor falou para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Amém. Deus trouxe você para cá, Deus quer te abençoar, quer te prosperar, mas você fica preso na casa dos seus pais. Você fica agarrado lá, você fica com o coração lá. Você ainda deixou um pezinho de meia lá para garantir que se acontecer alguma coisa de errado aqui, você corre para lá. Como é que Deus vai te prosperar, irmão? Que fé é essa? Quando eu vim para cá, eu não deixei uma meia lá. Uma meia, nada. E o que eu tinha lá, eu desfiz. Tudo. Quebrei as carroças. A única ligação que eu tenho com o Brasil é espiritual com a igreja do Senhor. Aleluia! Com a igreja. Eu vou para o Brasil, você não fica me vendo, visitando tio, tia, parente, você não vê não, irmão. Eu estou na igreja, estou pregando a palavra, estou fazendo a obra, estou aplicando fé na vida do povo, estou fazendo o povo andar na direção de Deus, que Jesus vai voltar e a gente tem que se encontrar com Ele. Aleluia! Amém? Amém. Bom, então, Jacó fala, olha, eu morro, mas o Deus que me ajudou, o Deus que está presente. Em sétimo lugar, o Deus que presente está, é o Jeová Shammah. Deus sempre está. Deus sempre presente está. Olha para mim. Sua luta, sua guerra, quando você se sente sozinho, Deus sempre presente vai estar. Amém. Foi o que ele falou. Coloca a sétima aqui no telão para mim, gente. Deus sempre presente está. Ele fala, eu morro, mas o Deus, né? Está aqui, ó, versículo 21. Acompanhe aí, ó. Depois disso, disse Israel e Judá, eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará voltar à terra de vossos pais. Ou seja, eu vou morrer agora, mas Deus vai estar com vocês. E vai cumprir a promessa, vai levar vocês para a terra dos seus pais, lá para Canaã. Deus vai cumprir a promessa dele na vida de vocês. Deus está com vocês. Irmão, Deus está com você. Amém. Irmão, olha aqui para mim, Deus está com você. Amém. Eu sei que às vezes é difícil, eu sei que às vezes você se sente sozinho, eu sei que às vezes a dor é grande, a preocupação é grande, mas ouça e creia, Deus está sempre com você. Deus sempre está com você. A Bíblia diz que Ele é o Deus Emanuel. Deus Emanuel significa o quê? Deus presente. Deus conosco. Mas é além. É porque a tradução do hebraico para o português dá o entendimento na conjugação do verbo que é Deus conosco. Mas Emanuel não é Deus conosco. Emanuel é Deus em nós. Aleluia. E a Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Deus não está com você, Deus está em você. Ele vive em você. O problema é que você se perdeu de Deus dentro de você. E anda desesperado por aí.
Volta a encontrar Deus em você. Volta a encontrar a tua vida com Deus. Volta a encontrar a presença de Deus dentro de você, irmão. Se fortalece nisso, que Deus está em você. Em nome de Jesus. Vamos colocar de pé e vamos orar. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O que determina onde nossos filhos vão chegar é o que estamos ensinando para eles hoje. E o que determina onde você vai chegar é o que você está vivendo diante de Deus hoje. Hoje. O que vai determinar onde você vai chegar é o que você está vivendo diante dele hoje. Sua fé, seus princípios, sua vida com Deus. Aleluia. Eu quero orar com você. Pastor Márcio Valadão tem uma frase muito linda que diz assim: o que conta é como vai terminar. Não como começa. É como vai terminar. Então, meu irmão, a gente está aqui, ó. É como vai terminar que conta. Pastor, eu fiz coisas erradas, meu irmão. Recalcula a sua rota. Coloca tudo isso dentro do altar do Senhor. Ora a Deus, que o que conta é como vai terminar. Vive um novo tempo em Deus. Se agarra com Deus. Vive as promessas. Pega essa palavra aqui hoje, se apodera dela, se apropria dela em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não saia da sua casa para cá. Não dirija 30, 40 minutos, 20 minutos para vir para cá, para uma reunião só e sair daqui vazio. Não faça isso. Não aceite menos que isso, irmão, de você sair daqui sentindo a presença de Deus. Não aceite isso. Eu estou aqui, eu estou sentindo a graça de Deus aqui. A unção de Deus, que é a unção de Deus que vai fazer a diferença na nossa vida. É a presença de Deus que vai fazer a diferença na nossa vida. Amém? Então saia daqui com a presença, saia daqui com a unção, se apodera dessa palavra, vive essa palavra, manifesta essa palavra na vida das pessoas. Aplica a fé essa semana na vida de alguém que está preocupado, alguém que está vivendo uma crise de ansiedade, de preocupação, de incertezas, alguém que chegou do Brasil e que está aqui, sabe, peregrinando nessa terra como peregrino e está preocupado, alguns até desesperados. Dá uma palavra de Deus. Aplica fé na vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Eu não sei como é que você chegou aqui nessa manhã, mas eu quero dizer para você que esse Deus que eu preguei aqui hoje é o Deus da tua vida que você serve. E esses atributos de Deus é para você não esquecer. Porque quando Jacó falou isso aqui para os filhos, ele falou: vocês nunca vão esquecer disso aqui. Irmãos, em nome de Jesus, nunca se esqueça dessa palavra que você está recebendo hoje aqui. Deus é poderoso. Aleluia. Deus abençoa. Deus é Deus de livramento. Deus é Deus que faz crescer e multiplicar. Não esquece disso aqui, não. Não esquece, não, irmão. Guarda isso. Ele é Deus. Ele é Deus que está presente na nossa vida. Ele é Deus que está presente. Está com você. Você não está sozinho, não, irmão. Quando passares pelas águas, não te afogarás. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. O Senhor está contigo. Estarei contigo por onde quer que você andar. Onde você andar, o Senhor vai estar com você. Por onde você for, o Senhor vai com você. Confia de todo o coração no Senhor. Feche teus olhos, vamos orar. Oh Deus, obrigado pela tua palavra nessa manhã. Te agradecemos porque fomos ministrados. Te agradecemos porque a tua presença, ela é real no nosso meio. Espírito Santo, obrigado por essa graça. Obrigado por essa unção neste lugar. Eu te louvo, Senhor, porque nós nos apropriamos dessa palavra e tomamos posse e trazemos a sua palavra na experiência das nossas vidas. Vamos viver a tua palavra. Vamos colocar em prática a tua palavra. Deus é poderoso e nós cremos assim. E cremos que Deus é poderoso para estar vindo em meu favor, para estar pleiteando a minha causa e a minha casa, em nome de Jesus. Eu creio que Deus é Deus de livramento, eu creio que Deus é Deus de crescimento, que Deus é Deus de multiplicação. Eu creio
Eu creio que Deus é um Deus de transformação, de renovo. Eu creio que Deus é Deus de provisão. Eu creio na palavra do Senhor. Eu creio no Deus que eu sirvo. E eu creio que Ele está presente na minha vida. Eu creio que Ele habita em mim. E que maior é Deus na minha vida, Senhor. Nos ajuda, nos fortalece, nos abençoa. E glorifica o Teu nome, Senhor, na nossa vida e na nossa causa. Entregamos as nossas vidas como imigrantes nessa nação diante do Senhor, para que o Senhor venha pleitear a nossa causa como imigrante. Aleluia, Tu é Deus de estrangeiros, Tu é Pai de órfão, Pai de viúva, Senhor. Tu és Senhor das nossas vidas, o Senhor cuida de cada um dos Teus filhos. E eu apresento nessa manhã a Tua igreja, o Teu povo, cada causa, cada circunstância, cada situação, que o Senhor venha abençoá-los com as bênçãos de cima espirituais e com as bênçãos de baixo materiais. Glorifica o Teu nome na vida da Tua igreja, prospera, abre portas, renova, restaura, fortalece, vivifica e aviva a Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus de Nazaré. Eu abençoo a vida dos Teus filhos e profetizo um tempo de manifestação do Senhor, um tempo da Tua glória, um tempo de vivermos uma atmosfera espiritual diferente, um tempo de sentirmos sede e fome da Tua presença, da Tua palavra, um tempo, meu Deus, de estarmos experienciando na nossa vida a manifestação do Senhor. Em nome de Jesus eu oro e abençoo a vida dos meus irmãos nesse lugar, profetizando um novo tempo na vida da igreja, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado porque Tu és Deus, porque Tu és Senhor das nossas vidas, e nós entregamos tudo nas Tuas mãos, no Teu altar, e Te agradecemos, Senhor, pelo renovo do Senhor, que recebemos pelo poder da Tua palavra nessa manhã. Muito obrigado, Senhor, nós Te agradecemos, Te louvamos e oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Glória a Deus, aleluia.